Shalom Havirim, Shalom Tzadikim. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Parush Cláudio Ben Levi, da sinagoga Beit Levi. É uma honra estar aqui nesse momento para a gente estar falando da 26ª porção semanal da Torá, Parashá Shemini, uma paraxá magnífica do Eterno, que encontra-se no livro de Vaikra, capítulo 9 até o Perek 11. Essa paraxá vai tratar do 8º dia, do sumo sacerdócio, do sacerdote e também dos leviins. Vai tratar também de 2 homens que foram punidos pela sua altivez e também pela sua deselegância dentro do tabernáculo. Vai ser falado também sobre os animais puros e os animais impuros que devemos lidar e também se alimentar. Estou muito feliz, Adonai, Tsebaot, seja abençoado nesse momento, Adonai. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seja abençoado nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, no momento que as pessoas estiverem assistindo esse videotape. Eu sou o Parush Cláudio Ben Levi, faço Techuvá já há 12 anos, no processo hebraico, tá bom? Desde agosto de 2011, eu estou fazendo Techuvá ao Criador. Eu pertenci a Avodazará, ao altar da idolatria, mas fiquei pouco tempo lá. Fiquei até no máximo 2014 pregando Torá, né? E logo depois eu saí porque a luz com as trevas não combina, né? Porque o caráter cristão é um caráter idólatra, é um caráter de um Deus de 3 cabeças, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É uma religião que trata-se de que os mandamentos do Criador, os 10 mandamentos e as 603 instruções do Eterno não têm validação nenhuma mais, tá? Ela não há validação, porque o advogado que eles têm é superior ao dono do universo e superior às instruções, e cai por terra toda a Torá e toda a Bíblia, né? E eu fui estudando muito sobre isso naquele período, e descobri que não teria como eu continuar lá nesse sistema, né? Um sistema que tinha adultérios, falta de entendimento da palavra, né? Porque o Edom, ali em Malaquias capítulo 3, versículo 4, é uma terra que não tem entendimento, né? Os edomitas não conseguem ter compreensão do que eles fazem, né? E assim é o cristianismo, né? O sistema cristão não quer obedecer o Criador. O sistema cristão vê o Eterno como escravo, que ele tem que doar e dar bênção, mas obedecer o dono da bênção, as instruções, os 10 mandamentos, as 603 instruções, os preceitos, eles não querem. Eles colocam um obstáculo tremendo para guardar o Shabat, o sábado, para não comer carne de porco, para evitar uma série de leis e instruções, eles não querem, né? Então, é uma situação difícil. Eu já estive nesse sistema, não estou mais. Muitos me criticaram, fizeram armação, tentaram me eliminar, tentaram destruir minha vida com a minha família, fizeram de tudo. Mas eu fiquei firme até hoje, né? E não é por isso que eu tive a oportunidade de se envolver com outra mulher, formar uma outra família. Eu suportei o deserto, suportei o jugo desigual, suportei a ignorância e interpretação mal feita da minha esposa, que não queria me ouvir, né? E hoje ela paga um preço fortíssimo por isso, no aspecto de saúde, de uma série de fatores, né? Porque ela seguiu ídolos. E o cristianismo, ele foi formado pela Igreja Católica, pela Igreja de Roma.
né? O cristianismo não tem pernas para viver Bíblia, para viver a Torá. Não tem condições, né? Eu estive lá e levanta pessoas sem mérito, é sacerdote com amante, comem carne de porco, não trabalha, trabalha dia de sábado, as festas do Eterno não guarda, faz festa de São João, mas ele não faz a festa do Shabat. Ele faz a festa de São Pedro, gospel, mas ele não faz a festa de Sucote, das cabanas, né? Aí faz a festa de São Jorge agora, dia 23 de abril, né? Tem até decreto da governadora Benedita, que fez, né? Ela fez em 98, em 2002 ela fez o decreto do Jorge ser patrono do estado do Rio de Janeiro, mas o Eterno não existe governador que faz uma lei para todos guardarem o Shabat e as festas do Criador. Não existe político que faça isso. Então, o cristianismo é uma força muito grande, né? Eles mandam no seu dinheiro, mandam na sua família. Na Inquisição mataram os judeus. Se você não aceitasse o Pai, Filho e Espírito Santo, eles queimavam você vivo na coivara de fogo, né? Todos os melhores terrenos de todas as cidades eles dominaram. Você pode ver que todas as igrejas católicas estão nos melhores pontos da cidade, né? Eles praticam orgia nas casas deles, porque eles fizeram o processo do celibato, de não casar. Isso não existe, porque a Torá em Gênesis, o Eterno manda casar. Não tem como uma mulher ficar sem homem e um homem sem mulher. E essa religião baniu o altar do Yosod, né? A parte do prazer eles baniram, mas ainda assim eles não suportam e eles se pegam à noite, se pegam quando tem uma oportunidade, porque não tem. Então é uma bagunça generalizada. Como que eu vou ficar num ambiente desse? Não tem como. Não tem como eu entender que o Eterno está num processo que é contra a Bíblia dele. E o povo é cego e puxa a sardinha para eles, defende essa tese com erro em cima de erro, né? Eu estudei para me chegar até aqui, para me tornar um Parouche. Eu estudo, tá? Eu não coloco o meu ego, não. Eu não sei nada, eu estou aprendendo. A gente estuda, eu estudo Torá, estudo hebraico há 12 anos. O Eterno me removeu dessa energia de bagunça. Como que a pessoa vai ter o 8º dia nesse sistema? Se não guarda nem o 7º, jamais será sacerdote com o 8º dia. Nós vamos tratar disso aqui no capítulo 9, Pérec 9, do 10 e 11 também, como obter o 8º dia, como fazer os sacrifícios para se tornar um sacerdócio, né? Nós vamos tratar disso. Porque na teoria do cristianismo, não existe sacrifício mais. Existe um advogado que vai fazer para a pessoa, né? Ele vai fazer por todos. Então não precisa trabalhar mais, não precisa jejuar, não precisa guardar mandamento nenhum, é só pedir que o Eterno dá, né? Será que isso é verdade? Será que o mundo está desse jeito por conta de quê? Será que é por conta disso? Não era para estar uma mil maravilhas? E por que está desse jeito? Porque baniram a Torá. O povo, em vez de seguir o Todo-Poderoso, segue orientações de Rassatã, de Satanás. Então, por isso, o povo vive nessa situação. O Eterno me levantou para que eu seja atalaia dele, da sua Kadosh palavra. Eu não divido a minha honra com ninguém. Se tiver errado, eu vou corrigir. Seja rico, pobre, branco ou negro ou índio, dono de empresa ou uma pessoa paupérrima ou sem recurso.
eu trato todos com a mesma equidade, tá? Porque o Eterno não faz acepção de pessoas. Assim também eu não faço. Eu vejo com justiça e vejo com bondade todas as pessoas. Mas eu não posso absorver erro de ninguém. E o cristianismo, ele absorve o erro de um idólatra, o erro de uma ímpia, o erro de um assassino, tá? Condenando a Sefer Torah, tirando a justiça da parte masculina do Eterno, que é a justiça, e aplicando só bondade. Não, o mundo não é só o lado feminino, não é só bondade. Se você estrupar uma criança de 1 ano, você vai ter que pagar. Eu não tenho como te absorver disso. Mas no cristianismo tem que perdoar, a qualquer custo. No cristianismo você tem que fazer perdoar, perdoar, perdoar e perdoar. Não tem Torá, não tem lei. Então a pessoa chega, estrupa sua mãe, sua mulher, suas meninas dentro da sua casa, mata todo mundo e você tem que fazer jantar para ele. Não, senhora. Se você fizer, você vai pagar pelo seu erro. O Eterno não ama pecador nenhum. Ele ama a pessoa, mas não o pecado. Se você cometer, você vai ter que pagar aquilo ali. Se você tirar uma vida, você vai ter que pagar por aquela vida. Isso é o amor do Eterno. Quando perguntaram para o Rabi, ele disse: amar o Eterno com todas as forças e amar o próximo como a ti mesmo. Então não é amar de sentimento, de coração, de tapinha nas costas. É respeitar o próximo como a mim mesmo. O mal que você não quer para você, você não pode desejar para o outro. E se você estrupar uma menina de 10 anos, de 5 anos, lá quantos anos forem, você vai pagar pelo que você fez. Essa é a diferença. Tá? Ou mais cedo ou mais tarde você vai pagar pelo que você fez. Tá? Então, o povo quer abafar o sol com a peneira. O povo quer ter sempre alívio, né? Como se a palavra do Criador não tivesse mais valor nenhum. Eu só quero receber, eu só quero bem. E não é assim que as coisas funcionam. Aqui na Parashá Shemini, nós vamos ter uma compreensão da energia helicoidal, da energia hidrostática, da energia metafísica, da energia emocional e da energia do amor do Eterno para o sacerdócio. Tá? Parashá Shemini, o 8º dia que nós construímos, nós vamos tratar disso. E eu não aceito inconveniência, erros. Né? Todos estão lúcidos, são, sabe que não pode mexer, não pode tocar, então você não mexe. Se você mexer, você vai pagar pelo seu erro. Por isso que as nações não querem aceitar a Torá, porque a Torá coloca cada ser humano no seu devido lugar. Tá? Então, nós somos da Sefer Torá, nós seguimos a Torá como ela é, são 603 instruções, estatutos, o que a gente deve fazer, o que nós não devemos, tá? 365 instruções que nós não devemos fazer, 248 instruções que devemos fazer, que o Eterno pede que faça, tá? Os 10 mandamentos não são 2, porque na sociedade, nas religiões, só existe 2 mandamentos, assim mesmo, um é metade de outro, porque não se sustém, né? E não é por aí. Não matarás, não matarás. Se você matar, você vai pagar vida com vida. Não roubarás, não roubarás. Se você roubar, você vai ter que dar 4 vezes aquilo que você roubou. E assim sucessivamente. Não desejarás a casa, o carro, a moto, a mulher, o marido do teu próximo. É o 10º mandamento. Tá? Que nas nações aboliram isso, né?
né? E não é desse jeito. A gente aqui ensina como deve andar no caminho do Criador. Tá? Adonai de Sabaoth, o Eterno dos Exércitos, ele não divide a honra dele com ninguém, gente. Você imagine um casal que, num momento desse, a esposa fala assim, amor, olha, hoje à noite você pode ficar com fulana lá, amanhã de manhã você vem, não tem problema não, tá bom? Eu aceito isso. Ou vice-versa, né? O marido chegar e falar, não, amor, pode dormir lá, pode ir para São Paulo, para Brasília, ficar com fulano lá, mês que vem você volta, né? Isso é a religião das nações, que divide a majestade do Eterno com outro Deus. Isso não existe. Ele não divide, ele não vai aceitar. Assim como você não aceita, o Eterno também. Ele não divide a honra dele com ninguém. O Todo-Poderoso é o Redentor, é o Salvador, é o Libertador, é o Legislador da minha vida e daqueles que o temem. O Eterno não divide a honra dele com ninguém, gente. Isso não existe. Toda pessoa que interpreta que o Eterno é um Deus de três cabeças é idólatra, é idolatria. A idolatria causa falecimento dos órgãos, tá? A pessoa fica cheirando muito mal, tá? Fica podre sem ela perceber, ela fica doente, dá câncer, uma série de doenças terríveis. A vida financeira nem se fala, né? É terrível. E uma série de situações que o Eterno não aceita. A adoração é ao Criador. Hinos, música, você tem que fazer ao Criador e mais ninguém. Mais ninguém. Se você fizer um louvor, uma música, para louvar e botar um nome de outra pessoa, você está cometendo idolatria. Fique bem claro sobre isso. Então aqui você vai aprender a amar o Criador, entender as Escrituras com calma, com respeito, com dignidade, para você não entrar no urua do engano que está em Tessalonicenses 2, alguma coisa assim. Que não falhe minha memória. E a Torá é a doutrina da mulher e do homem aqui na Terra. Fique bem claro sobre isso. A Torá é uma doutrina até das plantas. Fique bem claro sobre isso, tá? Então, a Torá, que é um livro de Gênesis até Deuteronômio, ali tem 613 instruções que o ser humano tem que fazer para ser servo do Criador. Amém? Baruch Hashem? Muito bem. A gente vai estar tratando, tá, da consciência do Shemini. Essa paraxá fala do oitavo dia, tá? E a gente vai tratar disso agora. Ao oitavo dia, Moshe chamou a Harã, seus filhos, assim como os anciões do povo hebreu. Observe-se que o sumo sacerdote, ao oitavo dia, chamou o seu irmão, que era sacerdote, os filhos, sobrinhos, no caso, e a todos os homens maiorais do povo hebreu. Agora eu quero entender uma coisa. O Eterno fez 7 dias, nós sabemos disso. 6 dias foi de criações, trabalho, exercícios. O 7º dia ele descansou e também suas criações. Mas aqui está tratando de um 8º dia. Ora, como é esse 8º dia se nas Escrituras tem 7 dias? Muito bem. Quando a gente dá a oferta de sacrifício, quando a gente obedece o Criador, a gente está numa consciência de obediência ao Eterno, de fazer todo o serviço dos 6 dias, seculares e também Ruach HaKodesh, né? Serviços divinos. E a gente também obedece o Shabat do Eterno, o 7º dia, é formado em nós, dentro de nós, e também ao nosso lado, um 8º dia energético. Esse 8º dia é uma energia formada dentro da nossa alma, da nossa carne também,
e fora de nós também. Esse oitavo dia é uma elevação espiritual, é uma alma que nasce de toda a consciência que nós fazemos no sexto dia e no sétimo dia. Daí é formado um oitavo dia. Ou seja, você terá uma elevação espiritual tamanha. Você terá uma energia, uma sapiência, uma sabedoria, que você vai captar algo acima da sua compreensão humana. Você vai ter dons maravilhosos em todos os aspectos. Tá? Dons não é propriamente dito espirituais, mas pode ser físicos. Tá? Você vai ter o dom de criar várias coisas, livros, ideias, né? Máquinas, uma série de fatores. Então, essas pessoas que obedecem ao Criador, ela tem o oitavo dia, que é o Shemini, tá? E ele é feito assim, só dessa forma energética? Não, não propriamente. Mas ele é dado essa consciência do eterno para nós, e nós temos que fazer sacrifícios para mantermos o oitavo dia conosco. Porque se a gente não fizer o sacrifício do oitavo dia, a separação das coisas puras e não puras, se afastar dos homens desobedientes e mulheres desobedientes, esse oitavo dia, esse Shemini, é desligado automaticamente, não só de nós, da nossa consciência, mas também ao nosso redor. Tá? Fique bem claro sobre isso. Então, o oitavo dia é uma alma a mais que a gente ganha do Criador, bendito sejas, pela nossa obediência aos mandamentos do Criador. E isto, lá nas nações, você não vai aprender isso. Por quê? Porque eles não aproximam-se do Eterno para evolução espiritual. Eles se aproximam do Eterno para dinheiro, para carro e chave de apartamento, chave de carro, e envelope, dinheiro, e eu quero. Eles se aproximam do Eterno para bens físicos, como os saduceus, como Tubal-Caim, como Doeg, como Amã, e uma série de pessoas, Jeroboão, uma série de pessoas que se aproximam do lado espiritual, mas para obter algo físico, e nada mais do que isso, tá bom? Fique bem claro sobre isso. Vamos lá. Disse a Harã: toma um novilho para o sacrifício pelo haverá, e um carneiro para Olá, ambos sem defeito, e leva-os diante do Todo-Poderoso. Então ele pede para que aquilo que faz brotar o novilho, a gente entrega a nossa criação da alma animal ao Eterno. Vai ser algo que vai quebrar a chave para nascer o pecado, para nascer algo que vai destruir a sua kadoshim, sua santificação. Então, o novilho nada mais é que criações da sua carne que você imagina fazer, que pode fazer você pecar, você tem que cortar ele e dar para estudo da Torá, entendimento dos terrelins, jejuns, tá bom? Orações, isso é dar um novilho para Olá e também um carneiro para a elevação espiritual, né? Porque você, dando esse carneiro, você vai ter aí uma elevação tamanha espiritual, não haverá defeito, ou seja, não pode falhar um dia sequer, tá bom? E vai apresentar quem? A Barack Obama? Não. A Bill Clinton? Não. O cabeça de mariposa lá, o Trump? Não. Você vai dar esse carneiro e esse novilho ao Todo-Poderoso. A intenção é ao Todo-Poderoso, tá bom? Quando a gente faz isso, a gente volta para o Eterno e dá a oferta do pecado e a oferta da elevação espiritual.
Passuque 3. E disse aos filhos dos hebreus: tomai um bode para expiação, um novilho e um cordeiro de um ano, sem defeito para lá. Então, o bode é uma alma animal que faz você pecar, né? Que as nações abominam tanto, né, a alma animal de bode, né? E, na verdade, estão indo de mal a pior. Por que, irmão Cláudio? Porque nós temos o nome do Eterno na nossa bioquímica, né? A gente tem a citosina, a guanina, a tinina, a serotonina, né? A gente tem os nossos guardas, os nossos anciões, que guardam a nossa cadeia do DNA. A gente sabe muito bem disso. E a gente sabe que o bode é uma consciência que faz a gente pecar todo o tempo, principalmente a tinina, né? O nosso polaramine natural do organismo, né? Faz você errar, faz você se levar, que te deixa quente, te deixa fria, irritada ou não, né? Urticária ou não, como aconteceu com Caim, né? Se irou e matou o irmão, como a gente vê nas reportagens, né? Então, se a gente não doutrinar o nosso bode e dar ele de expiação, sem defeito durante um ano ao Criador, isso é muito perigoso. Então, o bode é o quê? O bode é você tratar da alma animal. Você tem que cuidar do seu organismo, dentista, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, médico, ver o seu estado de hematologista, né? Toda a parte animal você tem que ofertar ao Criador. Pilates, nadar, correr, academia, dançar, tomar um vinho, né, que as nações proíbem. Isso é da oferta do bode. Porque se você não fizer isso, indiretamente o seu corpo vai adoecer. Se você não fizer isso, que o Eterno nos livre a todos nós disso, pode você pular um muro, trair, e pode ocorrer doenças porque você não deu oferta de bode e teria que dar, né? Eu mesmo conheço pessoas aqui que na cidade aqui que não bebe, diz que o vinho, né, é a bebida de Satanás, mas tem amante. E aí? Porque não deu oferta do bode. E a oferta do bode você tem que saciar a carne para ela não levar você para o abismo. É uma ordenança do Criador. Fique bem claro sobre isso. Tá? Que nas nações você não vai ter essa compreensão e vai levar a ferro e fogo porque ele não entende do hebraico, não entende da Torá e leva tudo pelo lado literal, não pesquisa, não vai no Google, não vai no Aurélio, não vai numa biblioteca, não procura saber com os historiadores, não faz jejum, não pergunta ao Espírito Santo do Criador. Então critica, sem ter a ciência do que o versículo está tratando, né? Ele está dizendo que é um bode para expiação. Tem um novilho também e um carneiro. Ele é de um ano, não tem defeito e é para elevação espiritual, né? E eu tenho feito isso, eu comecei agora em 2008, né? 2008 fiz 5 meses, 2009 eu fiz 3 meses, 2010 eu fiz 2 anos e 6 meses, 2013 eu fiz 1 ano e 1 mês, 1 ano e 4 meses parece, 2016 eu fiz 46 dias de jejum, 2017 também fiz 53, 2018 eu fiz 23 dias de jejum, 2019 eu fiz acho que uns 50 ou 40 dias de jejum, 47. 2020 eu fiz 30 dias de jejum. 2021 eu fiz
40 dias, 2022, 40 dias, 2023, 40 dias, 2024, agora eu vou fazer 57 dias de jejum durante 12 horas. Por quê? Porque eu preciso se santificar para eu não pecar, eu não pular a cerca, eu não trair, eu não perder a conexão com o Rua do Eterno, com o Espírito Santo, para que eu venha ganhar o 8º dia, para que eu venha ter um entendimento bíblico. Quem é do Eterno tem que fazer sacrifícios, tem que negar a si mesmo, tem que tomar o teu leite e andar. Essa é a diferença do povo do Criador, da Torá, e o povo que fala muito, canta muito, mas na prática ele não faz isso. Tá? Então é uma elevação espiritual, Passuque 3. Tá bom? Dalet 4. Um touro, um carneiro para o sacrifício de ações de bondades. Uma obração amassada com azeite, pois o eterno vai aparecer-vos hoje. Então, teremos que ter o touro. E qual é a função da nossa alma animal de dar o touro ao eterno? Touro é uma oração forte que você faz a petição, uma oração que você não é só pedir e orar, mas estudar cada pedido que você faz. Isso é a oração do touro, a oferta do touro. Quando você estuda a oração, os salmos, Terrelim, ou até a sua fala ao Eterno, né, que não seja sacerdotal, a petição voluntária. Se você estudar essas palavras e se você vibrar ela e praticar ela, você está dando a oferta de touro como ações de bondade ao Eterno. Né? E isso vai abrir em você uma chave específica, vai abrir uma chave dentro de você, não é você que abre, é o Todo-Poderoso, e você vai ter uma ciência de equidade com o Eterno. A bondade que você está orando para demais pessoas, ou até para você mesmo, vai voltar para você mesma. Ações de bondade. Porque quando a gente é bondoso com alguém, essa bondade volta em forma de bumerangue, em forma helicoidal para nós. Muito bem. E a obração é amassada com azeite, tá bom? Então, essa intenção é azeitado, é algo que é com uma unção específica. Tem que cheirar a azeite, tem que ser com um sentimento de santificação, né? Não pode ser com perfume, com interesse, mas amassada no azeite, essa oração, essa petição, tá bom? Deixa eu ver. Porque o Eterno vai aparecer para nós nesse raion aqui, bendito sejas tu, Adonai, certamente. Então, essa intenção acende dentro de você o Eterno. Incrível, né? Porque você desdobrou a sua alma para o bem que é orar ao próximo, orar para a sua família, para você mesmo, tá bom? Então, o Passuque Dalet é que o portal certamente vai se abrir. Passuque Re, eles levaram para diante da tenda da reunião tudo que foi sábio, ordenado. Toda a assembleia aproximou-se e manteve-se de pé. Então, a assembleia que existe dentro de nós, né? Existe o Cláudio pai, Cláudio marido, Cláudio empresário, Cláudio sacerdote, Cláudio vizinho, Cláudio filho, Cláudio cunhado, Cláudio, enfim, da sociedade. É uma assembleia que tem dentro de mim, tá? Isso eu digo no sentido único. Então, eu não sou apenas o Cláudio Ben Levi Parush, né? Responsável pelas escrituras do Eterno. Mas há uma assembleia dentro de mim que vai se manter de pé sobre essa
manifestação com o Eterno. E não deitado ou sentado, mas de pé. Então, cada cidadão desse em mim estará de pé para exercer as funções. Eu não vou estar mais prostrada dependendo de alguém, né? Como aquele homem que estava 38 anos no tanque de Bethesda, prostrado ali, né? E existem muitas pessoas assim, prostrado, esperando algo ocorrer. Isso não vai acontecer. Só vai acontecer com coração de touro. Fique bem claro sobre isso. Passo 6. E disse Moshe: Isto vos ordenou o Eterno, cumpriu para que sua honra apareça, vairá. Né? Então, isso só vai acontecer, a honra do Eterno, aquilo que você almeja, pediu, só vai ocorrer com esse mecanismo, gente. Se não tiver o mecanismo aqui, do 4 e do 5, o Eterno não vai aparecer na vida dessa pessoa. Fique bem claro sobre isso, tá? Deixa-me ver. Zaime disse ainda a Harã: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo haverá do teu povo, eu vou lá e faz a propiciação por ti, para o teu povo. Então, a aproximação que nós devemos fazer no altar do Eterno, ela é própria, porque ela vai criar um terrelim 90, um contar dos dias, nos 4 ângulos do altar, para mim e para todo a minha assembleia e me assiste, né? Porque eu sou Cláudio aluno de faculdade, eu sou Cláudio pai, sou Cláudio marido, sou Cláudio sogro, sou Cláudio filho da Marise, sou Cláudio sacerdote das irmãs da congregação Beit Levi, da sinagoga, do irmão Valdo lá, né, e de algumas pessoas que assistem a gente no YouTube e nas redes sociais. Enfim, existe uma cadeia, uma assembleia de pessoas em mim que deve estar de pé, fazer a intenção do altar dos 4 lados, manhã, tarde e noite, madrugada, norte, sul, leste, oeste, para que o Eterno apareça sobre mim e também ele podemos fazer uma propiciação a todo o povo. Vai haver essa propiciação, né? E Aharã aproximou-se do altar, imolou o seu novilho expiatório. Então, o nosso novilho deve estar no altar do Criador e a gente tem que imolar ele e fazer ele crescer para a elevação espiritual nossa. Não é no altar da inércia, não é no altar de Babilônia, esse altar ridículo que a gente vê aí, né? Que é esse que eu passei, né? 2010. Né? Não é o altar das nações, altar de mídias, de tudo que está na mídia você acredita. Não. É o altar pessoal que você tem com o Criador, que você vai fazer esse exercício de sacrifícios. Assim, o Eterno vai aparecer para você, para toda a sua assembleia, e você vai fazer expiação por você e também pela tua própria assembleia. Passou aqui 9. Molhou seu dedo no sangue, aplicando sobre as pontas do altar. Derramou o sangue no receptáculo do altar. A nossa identidade, ela é primordial no nosso feito. Não é para você perguntar B e C, mas o seu sacrifício é pessoal, é você e o Eterno. A sua identidade espiritual, metafísica e física. Você vai molhar a impressão digital sua nessa obra espiritual do Eterno. Vai molhar com o DAG, com o sangue, com a sua identidade, com o seu querer. É a vibração contínua que você tem que dar o seu sangue nesse altar para que a expiação seja feita e também
o receptáculo do altar vai receber isso com propriedade. Tudo que a gente faz deve ter propriedade. Amor, responsabilidade fiscais, entendimento com você mesmo, zelo pelo seu corpo, tudo vai estar no receptáculo e vai estar armazenado nessa consciência metafísica, física também, emocional, né? Se a gente sair dessa diretriz do eterno, a gente queima vela em vão, a gente gasta gasolina, combustível em vão e não vai conseguir ter feedback. Tá? Então é muito importante isso. Versículo Yud. E queimou sobre o altar a gordura, os rins, a membrana do fígado da vítima do haverá. Haverá é pecado. Então aqui, essa gordura que guarda essa consciência de pecado, os rins que filtra, a membrana do fígado, nós temos que queimar. Esse rins, nós sabemos que nós temos dois pares de rins, o rins espiritual e o físico, né? E tudo que a gente vê, bebe, ouve, sente, o rins filtra. Então a gente tem que queimar esse rins, queimar a membrana do fígado, que envolve a parte que o fígado filtra todos os nutrientes do sangue, né? Para levar para o coração, para o entendimento. Essa gordura que envolve esses dois órgãos fundamentais, o rins e o fígado. Então, essa propriedade da gordura, do rins, do fígado, a gente tem que queimar sim, evitar de ver certas coisas, porque se você vê algo que danifica a sua santificação, você vai danificar o seu par de rins. Par de rins é um órgão que trabalha com 12 cálices. Ele contém 12 cálices, cada rins, total de 24, tá? E eles filtram tudo que você bebe. Mas não só a parte de água, líquidos, mas o que você fala, eles também filtram, tá? Eles são muito sensíveis, esse órgão do rins. Eles trabalham à noite. A parte que o rins trabalha do ser humano é no pôr do sol até o nascer do sol. Incrível, né? E se você colocar muito sal, se você colocar muitos elementos que são alimentos industriais, não são alimentos kosher, alimentos naturais, a pessoa pode, amanhã ou depois, ter que fazer hemodiálise, né? Que o Eterno nos livre disso. Por quê? Porque ressecou o rins, né? Ele absorveu muito pecado, viu muita coisa que não era para ver, ouviu muita coisa, e essa tonelada de lixo espiritual, ele não suportou, ressecou o rins, então os cálices estão entupidos, né? E é necessário a gente pegar esse par de rins espiritual e queimar tudo aquilo que faria ele se danificar. Essa é a palavra mais adequada. Assim como a gordura, aquilo que contém o pecado tem que ser queimado. E a membrana que envolve o fígado, a gente tem que tirar essa membrana que evita de filtrar o mal, né? E remover essa membrana e queimar a fogo da vítima do pecado, porque quem é a vítima? A vítima é a alma animal e a alma espiritual da pessoa que está se inclinando a isso, né? Então, se você se inclinar a tais façanhas, você se tornará vítima do pecado, porque o pecado é uma chave invertida do bem do Criador. Fique bem claro sobre isso. Porque a pessoa fere
amor do Eterno sobre a pessoa. Quando você peca e você tem medo de pecar ou se arrepende, a maior pessoa que fica mais prejudicada é o Eterno. Você fere o amor do Eterno sobre ti. Fique bem claro sobre isso. Passuque 11. Porém, a pele e a carne ele queimou fora do acampamento. Então, a pele é as vestes, né? Então, as vestes têm que ser mudadas também, tá bom? Não pode estar dentro do sistema do santuário. Um banho, por exemplo, é uma troca de limpeza da pele, né? Fora do arraial, né? Do santuário. A carne também. Então, todas as vezes que a gente vai fazer uma tahará hamishpahá, uma purificação da alma e da carne, é fora do acampamento. Né? Vai ao banheiro, é fora do acampamento. Fazer o número 1, 2, 3, fora do acampamento. Então, isso é queimar a pele, queimar a carne, né? A parte que não cabe, a parte de santificação tem que ser fora do acampamento. Passo 12. Imolou o holocausto, derramou-lhe o sangue no altar. Então, o sangue é no altar do Criador, tá? O final é o altar do Criador, que é a nossa proposta com o divino aqui. Não é um outro altar, mas a nossa vivência aqui, a nossa lida com, a nossa labuta com todos os afazeres é voltado para o Criador. Essa é a nossa manifestação de emunar o Criador. Passuque 13. Queimou peça por peça e depois a cabeça sobre o altar. Então, meato e meato foi as peças, foi dado ali. Por último, ele vai ter um entendimento genuíno, dará também a cabeça para retificação no altar também. Isso é muito importante, tá? 14. Lavou as entranhas, as pernas, queimou-as com o holocausto sobre o altar. Então, as entranhas também, a sua intimidade tem que ser dado ao Criador. Não pode estar mais fora em qualquer altar, mas é lavadinho e dado ao Criador, porque agora a mecânica de intimidade sua é voltada de acordo com a Torá ao Criador. Assim também, deixa-me ver, as pernas também, que é um veículo que faz você pecar ou faz você evoluir. Então, a forma de você conduzir sua perna direita de bondade, a forma de você conduzir a perna esquerda, que é severidade, de justiça, tem que ser também dada ao Criador. Eu vou ali. Não, não vou ali. Você vai estudar para ver se o ali é conveniente ao altar do Criador. 15. Apresentou então a oferta do povo, ofereceu expiação à degola do bode como a primeira vítima. É claro, o bode é a primeira vítima de elevação espiritual, porque a partir de você dado peça a peça, depois a cabeça, e a alma do bode, a alma animal que fazia você pecar, foi a premissa, logo ficou apresentada uma oferta ao povo. O povo vai compreender que houve uma grande mudança na sua vida espiritual. A degola do bode, como a primeira vítima, 16 executou e ofereceu lá, conforme a regra. 17, juntou a isso a obração, esmolhou a mão e queimou um punhado no altar, independente do olá do dia seguinte. 18, imolou o touro, o carneiro de ações de bondade pelo povo. Então, na medida que a gente vai dando esse bode, o touro, essa oração, certamente aí haverá um carneiro de ações de bondade para todo o povo, certamente, porque a pessoa muda de caráter, né? O viés muda a linguajar, tratamento, tudo muda. 19. Derramou o sangue em volta do altar, as gorduras do touro, a cauda, os tegumentos, os rins, a membrana do fígado do carneiro. 20. Todas as gorduras foram colocadas sobre os peitos. Arão queimou sobre o altar.
Claro, e aí, queimando todo o processo, haverá um entendimento, né? Porque aí ele já chegou a um ponto de que toda a alma animal dele chegou a um denominador comum. Então, foi própria ao altar. Apresentou então a Arão os peitos à coxa direita, agitando-os diante do Eterno. A coxa direita e o peito é dado ao sumo sacerdócio e ao sacerdócio, né? E certamente essa coxa direita que firma a bondade estará diante do Eterno, porque essa pessoa mudou completamente, né? E sobre os peitos também, né? A coxa direita ajeitou, agitando diante do Eterno. Arão estendeu suas mãos para o povo e abençoou. A bênção virá, né, para toda a assembleia quando a gente se santifica, tá? Entraram na tenda de Moshe e Arão e quando saíram abençoaram o povo. A honra do Eterno manifestou-se a todo o povo. Baruch Hashem, é lógico, vai haver uma grande mudança, sim, em todos os ângulos dos altares, porque o Eterno agradou aos olhos do Eterno, né? 24. O holocausto, as gorduras sobre o altar foram consumidas por um fogo que irrompeu. Diante disso, todo o povo gritou de alegria, prostrou-se com o rosto na terra. E aí, toda a parte espiritual que as nações falam tanto mal, né, do lado espiritual, vai ser formado em terra no plano físico também. Então, toda a bondade do Eterno vai ser dado no plano físico, porque a pessoa se consagrou ao oitavo dia com o Criador. Então, o oitavo dia é esta consciência. Quando a gente tem o processo dos sacrifícios, é formatado em nós um oitavo dia, tá bom? Essa é a primeira parcial da Parashá Shemini, que é o capítulo 9. Aqui é uma ordenança específica para o sacerdócio, para o leviim, para todos da congregação, para que a gente possa ter o Shemini nosso oitavo dia. Agora nós vamos estar tratando do capítulo 10. A gente vai estar tratando de Nadab e Abiru. São homens que foram punidos pela questão da impaciência, intolerância, falta de capricho, altivez, alma rebelde. Nós vamos tratar disso. Os filhos de Harã, Nadab e Abiru, tomando cada um seu turíbulo, colocaram fogo, incenso por cima, ofereceram ao Eterno um fogo profano, o que não lhes tinha sido, sabe, ordenado. Então, ocorre isso hoje nos sacerdotes das nações, nas nações um fogo estranho, né? Colocando acima da ordenança do Eterno. Então, tudo que é ordenança do Criador, tá? Essa ordenança do Criador, ela é eficaz, né? E se você fizer algo que está acima disso, certamente será profano e vai vir situações não boas para essa pessoa. Passo 2. Irrompeu então o fogo e devorou-os. Eles morreram diante do Todo-Poderoso. O fogo entrou pelas narinas e eles morreram queimados por dentro. Tá? Então Moshe disse a Arão: foi isso que o Eterno anunciou dizer: quero ser santificado por aqueles que se aproximam de mim e honrado na presença de todo o povo. Então a aproximação ao Criador, ela é pela Parashá Shemini, pelos sacrifícios que devemos fazer, como foi falado aqui no capítulo 9. E hoje as nações não têm essa ciência, né? Eles não vibram isso porque não querem a santificação com o Criador. Eles querem moldar a Torá, moldar a instrução do Criador. E isso torna-se profano e certamente essa pessoa ela não estará no mundo vindouro
e nem na consciência da Torá do Criador. Fique bem claro sobre isso, tá? Dalet, Moshe chamou Micael e Alçafã, filho de Uziel, tio de Harã, e disse-lhes: Vinde, levai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do acampamento. Então, o Micael e Alçafã, eles eram tio de Harã, eles tiraram os seus sobrinhos, né? Os avós, tios deles, removeram esses dois rapazes, o Nadab e Abiú, pelo fato de eles terem invejado o sumo sacerdócio, que era o tio, né? Ou seja, Moshe, tudo aqui é Moshe e, poxa, se ele pode, eu também posso. Então, eu também vou ascender. E não é assim. Nós temos que ter uma ciência, né? Por exemplo, para eu fazer uma cirurgia em uma pessoa, para que eu faça essa cirurgia, eu tenho que ter uma faculdade boa, né? 5 anos, eu tenho que ter mais um ano de treinamento, eu tenho que estar numa especialidade divina para que eu seja um cirurgião plástico, ou algo de especialidade de natureza de saúde, né? Se eu não tiver essa ciência, eu não posso entrar na sala de cirurgia. Eu não tenho capacidade para isso, né? Porque eu não estudei. Assim também são as nações com a Torá, com o Taná, com toda a Bíblia do Criador. Se você não conhece o hebraico, não conhece a prática da Torá, não vive ela, como que você é sacerdote? Como que você vai ensinar outra alma a voltar para o Criador? Como que você vai acender incenso ao Eterno se você come carne de porco, vive xingando em promiscuidade, você não tem vida sacerdotal, não ora, não jejua, não pratica o bem, não é responsável? Como que você quer acender incenso e está diante da força maior do universo? Não tem como. Certamente essa pessoa vai falecer pelas narinas, né? Haverá uma cobrança da energia forte do Eterno e essa pessoa será fulminada certamente, como Nadab e Abiú foi, pelo fato da sua petulância. Muito bem, eles avançaram e transportaram-nos nas suas túnicas para fora do acampamento. A própria túnica deles foi a sua, o seu próprio leito, o seu próprio caixão. Incrível. Então, a veste do homem, a fala do homem, é a sua própria sentença. Então, procure se santificar, procure estudar, ler, aprender o hebraico, perguntar a nós que somos da Torá, se você não quiser que eu seja o seu tutor espiritual, de eu te ensinar, tem vários canais no YouTube de pessoas responsáveis que vibram a Torá e vai te ensinar como é o caminho para a santificação. E não fazer do seu ego, porque o ego da pessoa, ele pode matar a pessoa, né? Tem pessoas que vivem 90 anos na Terra, não estudam, não conhecem o corpo humano, acreditam em todos que falam alguma coisa, vai pela cabeça dos outros, vai pela cabeça do governo, né? Foram lá tomar a picada da serpente, não procuraram saber se como é que era a bula disso, se podia ou não, né? Incrível, e acredita sim, entrega a sua cabeça e corpo e alma, sem entendimento, a um ímpio que não tem nada de escritura. Chega na televisão e fala, você vai ter que tomar isso, e a pessoa inclina a cabeça e dá a cabeça para ele, como se ele fosse o Todo-Poderoso. Isso é incrível, né? E às vezes a pessoa em santidade está alertando, a pessoa vem com arrogância, ignorância, não quer ouvir a gente, não quer ouvir o Uru do Eterno e prefere ouvir um ímpio, ou então uma ímpia, ou uma prostituta, né? É incrível isso. Muito bem.
E disse Moshe a Arão: Eleazar, Tamar, seus filhos, não descubrais as vossas cabeças, e não rasgueis as vossas vestes, para não morrerdes, para que o Eterno não se irrite com toda a assembleia, aos irmãos e a toda a beit de Israel. Compete chorar aqueles que o Eterno queimou. Então, perdão, foi unânime aqui no Vav, aqui no Passuque 6. Ele pediu para que nós não descobrar vossas cabeças, né? Todos nós temos uma mão potente sobre nós. Por isso, o véu, por isso, o turbante, para dizer que existe uma mão potente, maior que eu, que me cobre e que eu tenho que ter obediência. E os dois não tiveram. Então, o ego faz isso com o ser humano. 2/3 da população serão desarraigadas porque não cobre a cabeça. Não tem uma cobertura do sumo sacerdócio, que é o Todo-Poderoso, e os Talmidins e Yahushua, que é o sacerdote que as pessoas não querem obedecer à instrução deles. E também não rasgues vossas vestes, né? A fala nossa é a nossa veste, tá bom? A sua fala é a sua veste. Você tem que ter moral no que você vai determinar sobre sua vida e a vida da sua família. Não é o governo que impõe sobre seus filhos e mulher ou alguma coisa que está dentro do seu lar. Quem impõe dentro do seu lar é o Todo-Poderoso e você. Não é sogra, vizinho, parente, nada disso. Você não pode rasgar suas vestes. Fique bem claro sobre isso. Para não morreres, para que o Eterno não se irrite com toda a assembleia, como eu te falei lá atrás, no capítulo 9, das pessoas que tem dentro de você, porque isso é espiritual. Não vai danificar só você, mas toda a sua descendência. Quando a gente erra com o Eterno, que o Eterno nos livre disso, da Torá, a gente irrita a força maior do universo e toda a assembleia fica danificada. E toda a casa de Israel compete chorar aqueles que o Eterno queimou. Então nós não podemos rasgar as nossas vestes, descobrir a nossa cabeça espiritual e física. Zaime, não vos afasteis da entrada da tenda, não suceda morrerdes, pois o óleo da unção do Eterno está sobre vós. Eles obedeceram. Então, não podemos se afastar da Torá. A Torá é a porta para a nossa santificação. Os terrelins, as leituras de Levítico, os terrelins, tá bom? É a porta da tenda do Eterno. Você não pode se afastar um dia, uma noite, uma tarde, uma manhã da Torá, tá? Para nós não morrermos, porque nós temos o óleo da unção, que é o Urua do Eterno. 8. O Eterno disse depois a Harã: o 8º dia o Eterno vai falar conosco. Ele fala mesmo. 9. Não beberás vinho, nem licor forte, nem tu, nem os teus filhos, quando tiverdes de entrar na tenda de reunião, para não morrerdes. É uma regra perpétua para os vossos descendentes. Então, se você vai ler a Bíblia, vai orar, vai entrar em contato com a força maior do universo, você não pode ter bebida forte, licor, bebida, vinho, falácia de alguém que é representado como vinho, o vinho alcoólico também, o licor. Você vai estar entrando na eternidade com o Eterno, então você não pode beber. Se você fizer isso, é uma afronta ao Eterno. O Eterno certamente vai dar o decreto de fogo sobre essa pessoa. Tá?
a fim de poder discernir entre o que é kadosh e o que é profano, entre o que é puro e o que é impuro. Então, na sua estada natural, você vai entender o que é impuro, o que é puro, o que é kadosh, o que não é. Agora, bêbado não tem como você compreender. E assim estão as nações no Yud também, mas de uma forma pervertida. A religião cristã não sabe entender o kadosh do profano, o puro do impuro. Observe-se que sempre lá eles colocam o impuro no altar, não é assim? O profano também. Então não tem entendimento porque beberam a bebida forte e saíram da presença do Criador. Passou que 11. Ensinar aos filhos dos hebreus todas as leis que o Eterno lhes deu por intermédio de Moshe. Então não é por intermédio de um homem qualquer. A Moshe é o homem que é o sumo sacerdócio do povo hebreu até os dias atuais. 12. Moshe disse a Arão, Eleazar e Tamar que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restantes das ofertas queimadas ao Eterno. Comei-a sem fermento, junto ao altar, porquanto a coisa santíssima é. Então, a oferta de manjares é super santo, tá? É caducha, aliás, e a gente tem que provar desse manjar do Criador, e não pode haver fermento, não pode haver revistinhas sobressalente de ideia de alguém. O manjado eterno e ele é sem fermento. Baruch Hashem, amém. Deixa-me ver. 13. Comê-la-eis em lugar caducho, porque isto é a tua porção e dos teus filhos, e das ofertas queimadas ao Eterno. Por assim me foi de sábio. Então foi ordenado que nossos filhos devem comer, mas num lugar caducho, limpo. Não é em qualquer lugar que você vai se alimentar do manjar do Eterno sem fermento. Tem que ser num lugar caducho. 14. Também o peito da oferta movida, a coxa da oferta comereis em lugar limpo. Tu e teus filhos, porque foram dadas uma porção para vós, uma a seus filhos do sacrifício pacífico aos filhos dos hebreus. A coxa da oferta, o peito da oferta movida trarão com a oferta queimada de gordura, para mover por oferta movida perante o Eterno, que será por estatutos perpétuos, para ti e para os teus filhos, como o Eterno te tem ordenado. Moshe diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, eis que já era queimado, porquanto, indignando-se grandemente contra Eliezer e contra Itamar, os filhos de Harã ficaram e disse: 17. Por que não comestes a oferta pelo haverá no lugar caducho? Pois cousíssima santíssima é. O Eterno vos deu a vós outros, para levares a iniquidade da congregação, para fazeres expiação por ele diante do Todo-Poderoso. 18. Eis que dessa oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário, como eu te tinha ordenado. 19. Respondeu Harã a Moshe: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu lá, perante o Eterno. Tais coisas me sucederam, e se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Eterno? O que ouviu Moshe e se deu por satisfeito. No 20. Bom, então aqui ficou algo que foi compreendido pelo sumo sacerdócio, porque ele tinha pela manhã perdido 2 filhos, né? O Aharão perdeu 2 filhos, e o X dele teve que tirar o corpo, né? Ele também não podia mexer. Os dois X deles pegou os corpos dos rapazes e fizeram o sepultamento. E a oferta do bode, a carne do bode estava lá ainda, né? Porque todo leviim, todo sacerdote tem que comer o peito da movimentação e a coxa direita. Mas a coxa direita e o peito do bode estava lá. E Moshe ficou preocupado. Por que eles não comeram? Né? Os 2 filhos e Arão comeu. Então, pelo fato dos 2 filhos dele ter, pela manhã, sido morto, foi um exemplo de bode. Então, não havia necessidade de eles comerem a carne. A carne poderia, então, ser lançada totalmente no fogo. E aí Moshe
compreendeu o estado emocional de Aharon, que também foi metafísico, né? E serviu de lição para o próprio pai, o exemplo dos dois filhos, e o sumo sacerdote compreendeu a mecânica do eterno, que trouxe o exemplo não no pai, mas nos filhos, se houver desobediência. Tá? Então, a Torá do eterno ela trabalha nesse sentido, para que nós não podemos criar mundos, criar situações no oitavo dia, sem mérito, sem doutrina. Foi isso que o capítulo 10 trouxe para nós. Se a gente não estiver dentro da doutrina, certamente haverá punição. E houve para os filhos de Aharon. Né? Aharon ficou como um exemplo de sacerdócio, os filhos foi um mau exemplo ali, e todos da congregação conseguiu captar a majestade do Eterno. Muito bem. Baruch Hashem, agora, nós vamos estar tratando dos animais puros e animais impuros. O capítulo 11, ele é um capítulo que fala de animais que nós não devemos comer, animais impuros, e também de animais que devemos se alimentar e lidar para diversas ações, não só para comer, mas para lidar na atração de trabalho no campo, de compreensão, de arar, né? E nós sabemos que a sociedade hoje, ela se afastou da Sefer Torá do Eterno e das instruções. Para nós termos equidade entre a alma e também o corpo, nós temos que ter não só o oitavo dia espiritual, mas uma alimentação kosher, uma alimentação adequada, natural, pura, simples, humilde, mas com uma grande riqueza nutricional. E as nações não têm isso porque as nações conseguiram entrar na façanha dos anjos caídos. Né? São alimentos processados hoje, industriais, totalmente artificiais, que causam várias doenças e, infelizmente, tem ocorrido na sociedade. O povo do Eterno não trabalha assim. O povo do Eterno é obediente às Escrituras, obediente a Kadosh Baruch Hu, e não cai em laço mesmo. Tá? Laço do passarinheiro, o povo do Eterno não cai, porque está ligado nas Escrituras. Tá bom? Então, por exemplo, o porco é o mais famoso, né? Um animal que não rumina, né? O estômago dele não tritura a comida. Então, nós não podemos se alimentar do porco, porque o porco é um animal que ele foi feito para a limpeza da natureza. Né? Então, ele não tem nenhuma energia kosher, de bondade, de elevação espiritual. Toda pessoa que se alimenta de animais impuros, nós sabemos que o sangue, a alma daquele animal está no sangue. O nefesh, a alma daquele animal, está no sangue do animal. E quando a gente come aquele animal, a alma daquele animal é atribuída à nossa alma também. E a gente, que o Eterno nos livre disso, passa a ter também a alma daquele porco. Né? A consciência, o estilo, o nível, padrão, a forma de olhar para baixo, a forma de querer qualquer coisa. Então, nós não podemos se alimentar de porcos. Bacon burger, bacon, lombinho, costelinha, no feijão junto com a carne, nada disso. Porque é um animal impuro que contém também bastante demônios
E segundo o povo antigo cananeu, o povo também hebreu, né, o povo de Israel também, comer uma carne de porco é pior do que matar uma pessoa, né? Porque vem doenças, vem uma série de situações e afronta a majestade do Eterno, que é divina, tá? Assim também a lagosta, o caramujo, a lesma, o camarão também, que é uma barata marinha. O papel do camarão é limpar o fundo dos oceanos, dos rios, a lagosta também, tá? E o que que acontece se o ser humano comer um animal impuro? Essa pessoa, ela passa é, ter a mesma energia desse animal, tá? E também compactuar com a falange de xedins e demônios que contém nesses animais. Fique bem claro sobre isso. Então, para que a gente tenha uma elevação espiritual, uma vida metafísica, uma vida plena e boa e de evolução, temos que comer animais kosher, como peixes que contêm escama, tá bom? Animais puros, bois, evitar, porque a maioria não no matadouro. Quando a pessoa mata o boi e a ira da morte é transferida para o sangue, do sangue é transferida para a carne. Então, a ira daquela vaca ou daquele boi perdendo a vitalidade, passa tudo para a carne. E quando você come essa carne, ela contém uma enzima que vai causar câncer na pessoa, vai causar uma série de doenças, porque a ira da morte transpassou para a carne, né? Então tem que saber dar o corte do boi, é um corte coxé que ele morre sem sofrimento. Então essa carne podemos se alimentar. Mas um boi que é matado de uma forma não coxé, a ira da morte passa para a carne. Então, por isso, o povo do Eterno evita comer carne de boi ou outro animal, é mais peixe, frango, naturais, pelo fato de que a maioria dos açougues não respeita a forma de matar coxé, o animal boi ou vaca, tá bom? Fique bem claro sobre isso. Então, a Paraxá Shemini é uma consciência do oitavo dia, tá bom? Que o Eterno abençoe todos nós nesse momento. Quero agradecer a todos vocês. Fique conosco. Nossas redes sociais é Cláudio Messias Facebook, TikTok Parush Cláudio Ben Levir 2, tá bom? YouTube Parush Cláudio Beit Levi, tá bom? Fique conosco. Nosso telefone é 11 98 776 3776, tá bom? É o contato para a gente estar trazendo aí as boas novas para vocês e orações, estudos, tá bom? Fique conosco nas nossas redes sociais. Yevar Adonai Ismiriha Yair Adonai Panaveliha Vekuneka Issa Adonai Panaveliha Veseliha Shalom. Elohim é rei fiel. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti e pontia. Shalom. E porão o meu nome sobre os filhos e filhas do povo hebreu, e o Eterno abençoará a todos. Obrigado por tudo. Shalom, shalom.